Oi, gente, glória a Deus pela vida de cada um aqui. Eu agradeço a vida de cada um aqui presente. E hoje, se você não conhece o canal, já se inscreva lá, Reflexo de Cristo. Nós vamos continuar a conhecer mais da palavra do Senhor. Nós hoje vamos estudar o capítulo 2, capítulo 3, só o capítulo 2 da palavra do Senhor, que está lá em 2 Coríntios, a segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto. Vamos começar? Desde o verso 1, já abra a sua Bíblia. Espero que a palavra do Senhor venha abençoar a sua vida, ok? Capítulo 2 de 2 Coríntios diz assim: Por isso, resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês? A quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Olha só o que Paulo está dizendo sobre o amor que ele sente pela igreja, pelo corpo de Corinto, pela igreja de Corinto, tá? Ele estava agora dizendo que iria escrever para consolá-los, porque na primeira carta que ele escreve, ele foi muito duro e agora ele está consolando a igreja de Corinto, cuidando daqueles que se arrependeram e mudaram a rota do seu caminho. Ele está cuidando e ele não quer entristecer, mas ele vai dizer que quando ele for lá, ele quer achá-los alegres, porque ele escreveu aquilo com grande aflição e angústia. Se alguém tem causado tristeza, verso 5, não a tem causado apenas a mim, mas, até certo ponto, a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. A punição que foi imposta a este pela maioria é suficiente. Ao contrário, agora vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, peço-lhe que reafirmem o amor que vocês têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Aqui que a palavra do Senhor está nos dizendo o seguinte, que existia um homem dentro da igreja de Corinto que tinha errado, que tinha pecado, que tinha sido exortado pela igreja. E Paulo estava concordando em exortar, disciplinar este homem. Mas Paulo está advertindo também a igreja para que, depois de exortá-lo, para que eles amassem esse homem, para que eles não julgassem, mas para que eles acolhessem esse homem que estava sofrendo em tristeza por ter pecado contra Cristo. Nós não pecamos contra homens, nós pecamos contra Cristo quando nós erramos, quando nós praticamos pecado. Nós entristecemos a Cristo. Então, quando alguém dentro da igreja, quando nós erramos, nós já estamos tristes. Agora, se nós formos exortados e disciplinados, nós precisamos, depois disso, ser amados, cuidados. Então, o que nós, como cristãos, precisamos fazer? Estender a mão para aquele que foi exortado e ajudá-lo a se reerguer, para que ele não caia em tristeza. E se você foi exortado, agora você precisa ser cuidado. Então, exortar é correto, mas também não deixar de lado e ajudar esse irmão a sair da profunda tristeza dele, para que ele não abandone a Cristo.
Portanto, peço-lhes que reafirmem o amor que vocês têm por ele. Amém? Verso 12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia aberto uma porta para mim, não tive sossego no meu espírito, por não ter encontrado ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte, para aqueles fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Só até aqui. Algumas coisas nós temos que aprender nesse capítulo. Primeiro, o amor de Paulo era muito profundo. Ele amava a igreja de Jesus. Ele sofria angustiado pela igreja de Jesus. Segundo, ele escreve a segunda carta para confortá-los e não para achar em tristeza, mas curados e consolados. Ou seja, a palavra do Senhor vem, nos consola, nos exorta. Do mesmo jeito que o Senhor nos exorta, Ele também nos consola. Capítulo 1 nós aprendemos isso, que Ele é o nosso consolo. Lá no verso 4, nós aprendemos também que Ele foi duro porque os amava e estava aflito pela situação. Ele foi duro na primeira carta que Ele enviou aos Coríntios porque os amava. Porque quando nós vemos lá no verso 4, Ele escreveu aquela carta em angústia, com dor, de ter que exortar a igreja, mas aquilo era necessário. Nós precisamos ter esse amor pelas almas, nós precisamos amar as pessoas, mais e mais, porque Cristo me amou, Cristo te amou, Cristo nos amou. No verso 6 e verso 7, nós aprendemos algo também que diz que devemos sim punir e disciplinar, mas depois consolar este irmão cuidando. Meus irmãos, muitas igrejas, hoje eu vejo isso nas igrejas. Nós vamos lá, exortamos essa pessoa, disciplinamos, tiramos ela do ministério. Essa pessoa ela já está sofrendo por estar longe, às vezes ela já até serve no ministério dentro da igreja, ela já ajuda o corpo de Cristo, e só pelo fato dela estar distante disso, ela já sofre. Por ter sido exortada e disciplinada, ela já está em dor. Nós, como igreja, não precisamos pisar nela, julgar ela com olhares, ficar com fofocas dentro da igreja. Agora a nossa função é estender a mão para essa pessoa e falar: irmão, levanta, vamos lá, eu te ajudo, vamos orar junto, caminha comigo, levanta, sai dessa, você não vai ficar nessa não, você vai superar isso. Essa é a nossa função como cristãos. A terceira parte desse capítulo, nós aprendemos que nós somos ministros da nova aliança de Cristo Jesus, com o nosso corpo, com a nossa conduta, com tudo que somos. Nós somos aroma de Cristo neste mundo, diz o versículo 15. Tanto para os salvos, como para os que perecem. Então, se você quer trazer alguém para Cristo, trazer a sua família para Cristo, quer que Jesus alcance essas pessoas e elas alcancem a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, você e eu,
nós temos que ser aroma de Cristo nesse mundo. Nós temos que ser a carta que as pessoas leem. Nós temos que ser pequenos Cristos. A palavra Cristo significa pequenos Cristos. Sabia disso? Cristãos, pequenos Cristos. Nós temos que ser a carta que as pessoas estão lendo na nossa conduta, lendo no de nosso dia a dia. A palavra cristão significa pequenos Cristos, é isso que nós somos, aroma neste mundo, tanto para aquele que está sendo salvo, tanto para aquele que está perecendo. Não deixe essas pessoas perecer e não colabore para aqueles que estão salvos, sendo salvos, se percam, porque é com a nossa conduta que nós evangelizamos e levamos a Cristo. E se precisarmos, devemos falar, mas é com a nossa conduta que essas pessoas chegam a Cristo. Amém? Curta, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você tem achado da palavra e compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque só assim Jesus vai ser pregado, só assim o evangelho dele vai alcançar as pessoas ao seu redor. Compartilhe com alguém que esteja precisando dessa palavra de consolo e de reflexão. Deus abençoe vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.